Olá, olá, bem-vindo ao curso de número 6, Torna-se um Ninja em Excel, tá? Na aula passada, só revisando aqui, eu falei sobre o botão excluir, sobre o botão inserir, estilos de célula, formatar como tabela. E hoje eu vou falar sobre formatar, esse botão aqui, ó, que é muito legal. Aqui nós vamos trabalhar um pouco com as dimensões, né, da célula, da coluna, então tem várias opções. Essa primeira opção, chamada altura da linha, você pode configurar a altura da linha da célula selecionada. Então vamos supor que eu queira alterar essa primeira, a linha faz parte do título, né, da tabela, e ela está aqui como 18,75. Suponhamos que eu queira deixar ela bem um pouco mais alta, né? Vou colocar aqui 25. Pago o valor, digito aqui 25, dá um OK. Ah lá, ele ficou com a altura 25. Eu também posso fazer esse ajuste aqui manualmente, tá? Observe que tem, ah lá, ele mostra a altura dela ali, tá? Mas isso aqui é legal se você quer aplicar um padrão de altura para todas as células. No caso, todas as células selecionadas. Se você vier aqui selecionar e mandar dar uma altura das linhas, né? Por exemplo, sei lá, estava 18 aquela hora, né? Vamos deixar um padrão de 20 para todas. Observe aqui que vai deixar todas elas 20. Ok? Então, para esse tipo de formatação, tá? A segunda opção se chama autoajuste da altura da linha. Ele basicamente vai fazer um autoajuste. Seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui manualmente, ó. Duplo clique entre as linhas. Isso daqui, tá? Então, por exemplo, se eu vier e quiser que ele aplique um autoajuste, ele vai fazer para todas as células, né? No caso, todas as linhas selecionadas, tá? A terceira opção chama largura da coluna, que basicamente vai trabalhar com a largura aqui. Então deixa eu selecionar uma coluna, a coluna de notas mesmo. E eu quero definir uma largura dessa coluna também. Aqui ele está pegando 11,29, vamos supor que eu queira deixar um pouco menor, sei lá, vamos colocar aqui 9 de largura. E aí ele vai ajustar. Ok? O mesmo ocorre para autoajuste da largura da coluna, tá? Que é semelhante a essa segunda opção, só que para coluna. Então ele vai pegar e vai autoajustar essa coluna. Tá certo? Aqui você pode perguntar, mas ele diminuiu. Na verdade é porque o espaço que ele necessita, né, no método de autoajuste é esse. Tá? Eu que tinha deixado aquele tamanho antes de iniciar a aula aqui, ó. Tinha deixado nesse padrão aqui para não ficar tão espremido, tá? Mas se você vier aqui dar duplo clique, ele entende que o espaço para ele é esse, tá? Mas você não precisa necessariamente deixar esse espaço, você pode deixar uma folguinha aí para ficar visualmente mais bonito, tá ok? Depois nós temos também a largura padrão. Essa largura padrão, ele vai na verdade aplicar para todas as linhas do Excel, tá? Essa aqui é a largura padrão, ó. Toda célula do Excel nova, né? Digamos aqui, ó, você não utilizou nenhuma dessas células. Ela tem um padrão, ela tem uma largura já pré-definida. Se você vier aqui, ó, ele mostra lá 8,43. Então, se você vier aqui e definir uma largura padrão, você pode dizer que, por exemplo, que todas as células, as novas células, você quer que fique 10, por exemplo. Observe aqui, ó, vai aumentar. Ficou um padrão. Então você pode redefinir isso antes de começar, por exemplo, a sua planilha, né? Definir já uma largura padrão. É mais só para mais configuração mesmo, tá? Isso aqui dá para você fazer não só antes como depois. Isso aqui não interfere. Depois nós temos sobre visibilidade, que é ocultar e exibir. Isso daqui, por exemplo, se eu quiser trabalhar nessa coluna aqui, mandar ocultar essa linha, ele vai sumir a linha 3, observe lá. Mas se você observar aqui, ó, ele tá aqui ainda, ó.
Ele só foi, na verdade ele fez isso, ele pegou e ajustou até o final assim, ó. Ok? Se eu voltar aqui e mandar, se eu quiser que ele exiba novamente, essa opção aqui, ó, exibir linhas. No caso eu tenho que selecionar, eu mando ele exibir linhas. Vai lá, voltou a linha 3. Ok? Aí vamos agora ver com ocultar colunas. Eu quero ocultar essa coluna todinha, a coluna C. Então eu deixo um cursor em qualquer célula, tá? Desde que esteja na coluna que você queira, e manda ocultar. Ah, ele fez o mesmo procedimento, ó, ele pegou como se tivesse feito isso manualmente, ó. Ok? E para exibir, mesma coisa, seleciona as duas células e manda exibir colunas. Tá ok? Isso aqui é muito usado no caso se você quer guardar uma fórmula e não quer que a pessoa mexa. Então, geralmente as pessoas utilizam essa função de ocultar uma determinada coluna, uma determinada linha, para que, às vezes, aquele usuário mais leigo, ele não mexa na sua fórmula ou em alguma informação que você queira realmente ocultar. Tá? Mas se ele vier aqui e mandar exibir, ele vai ter acesso a essa fórmula. Tá? Mas é mais para usuários leigos. Tá ok? Você queira guardar algum dado lá para fazer uma operação matemática, alguma conta, e você não quer que a pessoa visualize essa fórmula. Tá ok? Você pode fazer isso daí. A próxima opção aqui, nós temos também a opção de ocultar planilha. No caso, ele vai, no caso, como eu estou aberto na Plan 1, que é essa onde eu tenho essa tabelinha, né, do boletim, ele vai ocultar essa aqui. Se eu selecionar Plan 2, no caso eu tenho outros dados aqui, ele vai ocultar essa Plan 2. Então vou fazer o teste com a Plan 2. Ó. Você vem e manda ocultar essa planilha. Ah, ele fica oculta. Tá? Não excluiu, tá? Não confundem isso. Então aquela informação lá existe. Ela está aqui oculta, ela está aqui, vamos dizer assim, ela está aqui escondida entre Plan 1 e Plan 3. Tá? Então para você voltar ela, é só voltar lá de novo e mandar lá, exibir planilha. E aí ela aparece aqui qual é a planilha que está escondida. Ó. Você seleciona ela, pode ter mais do que uma, tá? Então por isso que aparece essa relação, essa lista, essa janelinha. Você seleciona naquela que você quer reexibir. No caso, como foi só uma, só está ela selecionada. Então ok, ela volta. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Às vezes você guardou aqui uma sequência de números ou fórmulas e você quer que a pessoa não tenha acesso a esse dado. Então você pode você pode ocultar ela. Tá? Bem, a próxima opção aqui chama organizar planilhas, né? Na categoria organizar planilhas, você pode renomear uma planilha. Renomear uma planilha, no caso, como eu estou selecionado na Plan 1, ele vai dar a opção de eu alterar o nome desta guiazinha. Então, olha lá, cliquei, olha lá, ele já ficou selecionado e eu posso apagar e digitar o nome personalizado, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, boletim escolar, tá? Dá um Enter e aí ele fixa a informação, tá? Uma outra forma também de fazer isso é você clicando com o botão direito do mouse e vai aparecer o menuzinho. Esse menu você também entra aqui, ó, renomear, mesma coisa, tá? Então você pode fazer tanto por aqui como pelo botão formatar, ok? Depois nós temos essa opção de mover ou copiar planilha, tá? O que isso faz? Observe aqui, ó, na pasta de trabalho você tem essa pasta definida, né? Que no caso é o nome, que ó, pasta 1 salva automaticamente. Eu quero transferir, no caso essa guia, essa plan, né? Que agora está com o nome de boletim escolar, para o final. Então eu quero transferir ele daqui, vai ficar no final, vai ficar então Plan 2, Plan 3 e boletim escolar aqui no final. Então ok, e ele vai mover ela para o fim, no caso,
da guia aqui, né? Uma outra forma também de você fazer isso, em vez de você acessar por aqui, é você clicar e arrastar, ele também aceita. E você puxa, olha lá, onde o cursor, ó, observe que eu estou segurando ele ainda, não soltei o mouse. Onde eu soltar é onde ele vai ficar. Olha lá, soltei, ficou. Se eu quiser deixar aqui no meio, entre plan 2 e plan 3, mesma coisa, clico, arrasto e solto. Ok? É um jeito, tem várias formas, né? São várias formas de fazer a mesma coisa. Tá? Então você vê aí o que fica mais fácil para você decorar, tá? Ou fazer no caso. Depois nós temos aqui cor da guia. Isso aqui é só para dar uma personalizada. Observe que eu vou passando o mouse aqui e vai alterando a cor. Ele dá uma espécie de um gradiente aqui para destacar. Olha só. Tá? Só uma corzinha na guia para deixar ela mais diferenciada. Tá ok? Depois nós temos também, isso aqui é muito bacana, tá? Entra num processo de segurança da planilha. Igual eu falei anteriormente, você pode ocultar uma linha, né? Aqui no caso, você pode ocultar uma linha, uma coluna, uma planilha, mas o mais interessante mesmo, além dessa segurança de ocultar, você também pode fazer uma proteção da planilha. Então se você clicar aqui, ó, você tem aqui, ó, lá, proteger a planilha e conteúdo de células bloqueadas. Você pode definir uma senha, tá? Por exemplo, vou digitar aqui uma senha e você vai dizer aqui, ó, permitir que todos os usuários dessa planilha possam o quê? Aí você vai selecionar apenas aquilo que você quer que o usuário faça. Então geralmente ele já vem pré-estabelecido aqui, ó, selecionar células bloqueadas. Então ele vai poder selecionar, né? Clicar nas células, selecionar, como eu estou fazendo aqui, ó. Pode também selecionar células desbloqueadas, caso tenha alguma célula desbloqueada, ele também vai poder fazer isso. Porém, ele não vai poder formatar células. Formatar células é isso aqui, ó, mexer com altura, tamanho, espaçamento. Ele não vai poder fazer isso, não vai poder formatar colunas, formatar linhas, tudo isso aqui, ó. Vocês são uma série de funcionalidades, né, ou recursos que você não vai permitir, ó. Então se você selecionar é porque você está permitindo, tá? Então é o inverso. Se você falar assim, ó, vou marcar formatar células, então o usuário, né, a pessoa que for acessar a tua planilha, ela vai conseguir formatar a sua célula, vai mexer com o tamanho dela e tudo mais, tá? Se você quer que ela não mexa, não deixe intacta, então você desativa. Para ela fazer essa alteração, vai solicitar uma senha, tá? Isso aqui é geralmente usado quando você desenvolve uma planilha padrão corporativa, por exemplo, e você quer que as pessoas sigam aquela planilha, e ela vai servir mais como uma planilha informativa. Então você não quer que a pessoa mexa na largura, não quer que ela tenha acesso, por exemplo, à fórmula, que ela pague alguma coisa, entendeu? Mexa em alguma formatação. Então você vem e faz essa proteção, tá? Então no caso aqui eu vou apertar OK, ela digitei a minha senha, tá? E OK. Aí ele pede para reinserir a senha, que é um passo de segurança. Caso você digitou errado a primeira, aqui você tem a opção de verificar se você digitou corretamente. E aqui tem uma mensagem, ó, cuidado, se você perder ou esquecer a senha, não será possível recuperá-la. Então recomenda-se manter uma lista das senhas de seus respectivos nomes de pastas de trabalho e planilhas em um local seguro. Lembre-se de que as senhas fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então se você digitou lá tudo minúsculo, você tem que confirmar aqui tudo minúsculo. Tá ok? Então vou confirmar, ok. E ela está protegida. Tá? Se eu vier aqui, por exemplo, e querer apagar, vou apertar um del, vai aparecer essa mensagem, ó, a célula ou gráfico que você está tentando alterar está protegido e, portanto, é somente leitura. Para modificar as células ou gráficos protegidos, primeiro remova a proteção usando o comando desproteger planilha. Na guia revisar, grupo alterações, uma senha pode ser solicitada a você, que no caso é aqui, ó. Se ela vier aqui e pedir para desproteger, vai pedir a senha, ó. Então ela precisa da senha para conseguir fazer qualquer tipo de alteração.
tá? Então qualquer alteração aqui que ela for fazer, ó, você observe que nem consigo alterar, ó, mexer com a largura, olha lá, não vira aquela setinha, aquela cruz, né, para eu conseguir alterar, mexer com espaçamento, né, largura e tudo mais. Então ele está protegido, tá? Não consigo digitar nada, ok? Aí no caso aqui, só o criador ou só quem tiver acesso a essa senha terá a opção de conseguirá, no caso, né, fazer a alteração. Então se eu digitar aqui, ó, a minha senha, ela volta, olha lá, agora eu consigo mexer com a largura, né, consigo apagar a informação, ou seja, eu tenho acesso a planilha, né? Bloquear célula, tá? Bloquear célula se você quer, vamos voltar aqui. Se você quer apenas bloquear algumas células, só que antes, para você aplicar isso, você tem que definir você tem que primeiro proteger a planilha, tá? Então, por exemplo, eu defini aqui, bloqueei uma célula tal, quero bloquear a célula 7,5. E aí você vem e manda proteger a planilha, ele vai fazer uma proteção somente nessa célula, tá ok? Então você pode também proteger apenas determinadas células. Às vezes você pode deixar tudo liberado, mas às vezes aquela célula onde tem uma determinada fórmula, uma determinada formatação, você não quer permitir acesso àquela célula, aí você pode criar uma proteção também especificamente para aquela célula, tá? E basicamente a última opção, que é a formatação de células. Aqui na formatação de células é mais um conjunto como nós podemos dizer, de itens personalizados, tá? Por exemplo, nessa coluna ele está usando uma categoria chamada geral, que são células lá com formato geral, não possui formato de número específico, mas você pode transformar esses valores em outros tipos de categorias. Por exemplo, tem a categoria número, e aí você pode definir se vai ter 2 casas decimais, se vai ter 3, se vai ter apenas uma, tá vendo? E você pode ir observando aqui como ficaria. No caso eu estou usando uma casa decimal, então se eu fosse trabalhar ele como número, eu trabalharia nesse formato, tá? Se ele for, por exemplo, moeda, né, dinheiro, se for no modelo contábil, se for uma data, lá, ele transforma essa informação em data, hora, e aí tem vários modelos, porcentagem, fração, científico. Então você vai definir a categoria de acordo com a informação, tá ok? Na guia alinhamento, você pode definir também a posição horizontal que você quer que a informação fique na célula. No caso aqui, observe que na horizontal ele está no centro, porém na vertical ele está meio que jogando para o lado inferior. Eu posso deixar tudo centralizado, eu posso justificar, tá? Do jeito que eu quiser, tá? Posso fazer aquela quebra automática de linha, nós vimos, acho que na primeira aula, se eu não me engano. Você pode reduzir para a cabeça, às vezes a informação é muito grande, ela vai tentar dar uma exprimida, tá? Ela vai tentar dar uma reduzida no espaçamento entre uma letra e outra, tá? Mesclar célula, aqui no caso só vai funcionar se eu tivesse selecionado 2 células, aí ele vai fazer uma mescla, tá? Isso aqui também já foi ensinado nesse botão, acho que foi entre as primeiras aulas também, tá? Que faz a mesma coisa, ele mescla e centraliza. Da direita para a esquerda é onde você quer que o cursor se posicione na hora que você estiver digitando um texto, digitando no caso a informação ali na célula, tá? Por exemplo, o padrão aqui é da esquerda para a direita. Se eu colocar da direita para a esquerda, por exemplo, vou fazer um teste aqui, ó, dá um OK. Tudo que eu digitar aqui agora, se você observar, começa no início, ó, tá? E ele vai aplicando, ok? Então é basicamente só para você posicionar posicionar o cursor, tá ok? Depois nós temos também fonte, a aba fonte, onde você pode definir o tipo da fonte, né? O tipo da letra. Isso também foi explicado
numa das primeiras aulas, onde eu mostrei aqui, que é a mesma caixinha, tá? É o mesmo item, ok? Aqui, estilo da fonte também, isso aqui também você já aprendeu, que pode ser usado por aqui, olha lá, negrito, itálico, sublinhado, você também tem os mesmos recursos aqui, e o tamanho, que você aprendeu também aqui fora, ó, pode ser utilizado por aqui, tá? Algumas coisas que não tem aqui no painel são esses botões de efeitos, ó, taxado, tá? Sobrescrito, ele fica acima da linha, né? Um pouco acima, e subscrito, um pouco abaixo, tá? Então você pode definir. E a cor, isso aqui também foi explicado aqui, ó. Você pode definir a cor através desse botão, esse azinho representado, ok? Depois nós temos borda, tá? A borda também você pode, foi mostrado nesse botão também, tá? Você pode também definir por aqui, porém aqui você tem alguns modelos que aqui não aparecem, tá? Então você pode, por exemplo, colocar uma borda meio tracejada, né, ou linha contínua, com duas linhas, e aí você escolhe, definiu lá qual modelo, você aplicar aqui, ó, diretamente, ou usando aqui esses botões, ó. Ok? Diretamente. E pode mexer também com a cor, tá? Usando manualmente ou clicando nos botões representados aqui, ó. Ok? Preenchimento também já foi mostrado, tá? Que representa esse baldinho, tá? Cor de preenchimento, você também pode definir aqui uma cor padrão, tá? Aqui no caso ele está usando já uma cor automática, você pode padronizar toda vez que ele entrar, deixar uma cor padrão já para iniciar, tá? E um estilo padrão também, tá, ok? Isso aqui ele vai colocar tipo um tracejado, conforme está aqui, ó, lá. Isso aqui para impressão é bem ruim, tá? E também para visualmente falando, é só se você realmente precisa utilizar para fazer alguma marcação, mas isso aqui atrapalha a visualização um pouco, tá, ok? Bem, e depois nós temos a proteção, que entra naquelas etapas que eu falei para vocês, que a gente estava vendo agora há pouco, sobre proteção de células, tá? Lá, para você bloquear células ou ocultar fórmulas, não terá nenhum efeito até você proteger a pasta de trabalho. Ou seja, então você precisa primeiro proteger lá com uma senha, ou até sem senha mesmo, para poder funcionar a proteção desse conjunto de células que eu selecionei. Ok? Der um ok aqui, ele vai aplicar, olha lá, a formatação que eu havia colocado. Certo? Bem, é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre autossoma, preenchimento. Nós vamos ver esse conjunto de boxes aqui chamado edição. Ok? Até a próxima aula. Bye, bye.